Então, aqui. Pessoal, então, na aula de hoje a gente vai estudar viroses que afetam o trato respiratório. E se tudo der certo, se a gente não ficar muito cansados com a aula, a gente vai ver também viroses congênitas, tá? Para iniciar a aula, obviamente, eu gosto de começar com um estudo de caso, um caso clínico, tá? Então, vou deixar uns minutinhos para vocês ler o caso clínico e pensando que a gente está falando em viroses que afetam o trato respiratório, né? Que tipo de virose é essa? Como é que a gente pode classificar? Será que é uma pneumonia? Será que é causada pelo coronavírus? Será que é causada pelo vírus influenza? Outros tipos de vírus, tá? Lembrando que vale sempre um Kit Kat para quem acertar. Então, eu abro agora para vocês no chat, tá? Para quem está assistindo a aula, colocar, então, a sua suposição. O que acredita que seja esse caso clínico? Pedro já tem uma opinião. Ele colocou gripe, né? Então, olha só. Querendo ou não, o Pedro está com total razão, certo? Estamos diante de um quadro de gripe. Então, lembra quando eu comecei a dar aula para vocês sobre viroses que afetam o trato gastrointestinal? E aí eu disse para vocês, hoje vocês vão aprender a dizer que o paciente está com uma virose, né? Então, hoje eu vou ensiná-los, né, a dizer que o paciente ele está com uma gripe, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer a distinção é entre gripe e resfriado, tá? Qual a diferença? Então, esse aqui seria um caso de resfriado e não de gripe. Por quê? Porque o paciente ele nega a febre. Então, quando a gente classifica a gripe, ou melhor, diferencia a gripe de uma sinusite, ou de uma renite, ou mesmo de um resfriado pela presença ou ausência de febre, tá? Então, a gente tem aqui a JL, uma criança de 10 anos, com dor de cabeça, coriza, congestão nasal, dificuldade respiratória e sentia fadiga, cansaço. Negava febre, dor de garganta ou ouvido. Vocês fizeram escuta pulmonar e não foi observado nenhum sinal sugestivo de pneumonia, né, durante a escuta. Qual o provável diagnóstico? Essa criança ela está diante de um resfriado e não da gripe, tá? Então, os resfriados, pessoal, são, dentre as viroses que afetam o trato respiratório, as doenças mais comuns, tá? A gente tem cerca de 200 diferentes tipos de vírus que podem causar o resfriado comum. Se acredita que ao longo da nossa vida, né, durante todo o nosso tempo de existência, a gente contrai em torno aí de 20 a 50 resfriados durante a nossa vida. Dentre esses resfriados, os mais comuns são causados por vírus da família dos rinovírus, dos coronavírus. Então, o rinovírus representa em torno de 30 a 50% e o coronavírus 10 a 15%. Tá? A gente vai falar um pouco mais hoje dos rinovírus, porque a gente teve uma aula específica para coronavírus. Então, mais uma vez, só salientando que coronavírus não são vírus novos. A gente já conversava, durante as minhas aulas, eu já explanava bastante sobre os coronavírus, tá? Esses vírus, então, que causam um resfriado comum, eles acabam se depositando na nossa mucosa nasal, né? Então, normalmente a transmissão é através de aerosóis, de gotículas que param no ar, através de fomites, então eu levar a mão ao nariz, depois colocar numa superfície contaminada, eu acabo transmitindo isso para outras pessoas, certo? E ela vai trazer como sintoma aquele resfriado comum, aquele resfriado cujos sintomas a gente tem congestão nasal, né? A gente tem a coriza, a gente tem aquela moleza no corpo, a vontade, né, de ficar na cama o dia inteiro. E aí o que os médicos muito assim classificam
para fazer a distinção também entre um resfriado e gripe, é perguntar ao paciente: você foi ao trabalho? Você está conseguindo fazer as suas atividades normal? Então, é um resfriado comum, né? Agora, se o paciente chega para você e fala: eu não consegui sair da cama, meu corpo dói muito, dor nas articulações, além disso, eu tive quadros de febre durante toda a noite, você já pode descartar um resfriado, ou seja, né, vírus resfriado que são causados por rinovírus, e já pensar em algo mais grave, então o coronavírus, e a gente vai ver também os vírus influenças e outros vírus, tá? Uma coisa que é importante observar, que de modo geral, a gente tende a contrair um resfriado no inverno, né? E agora, nessa situação de pandemia de coronavírus, muito se fala em países como o Brasil, que são países tropicais, e países da Europa, né? A gente tem observado que Estados Unidos, Europa, Ásia, tem um número de casos maior que países tropicais, como, por exemplo, o Brasil e demais outros países, tá? Isso tem uma certa relação, digamos assim, né? Porque os vírus que causam gripes e resfriados, eles necessitam de temperaturas muito baixas para poder permanecer e disseminar no ambiente, tá? Então, quando o ar é seco, ou seja, tem baixa umidade e é um clima típico de baixa temperatura, as gotículas, né, que são passadas de pessoa para pessoa, elas permanecem por mais tempo no ar. Digamos assim, que quando a gente espirra, ou a gente fala, ou a gente elimina de alguma forma a gotícula, ela demora mais tempo, né, no ar, o que facilita, então, a transmissão de pessoa para pessoa, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem alguns fatores climáticos que interferem também nas nossas defesas imunológicas. Então, o ar frio, né, o clima frio de inverno, por exemplo, faz com que as pessoas tendem a ter um comportamento em ficar mais em lugares fechados, certo? Em ter maior aglomeração. O ar seco e o ar frio também desacelera o movimento dos cílios, que reconstituem todo o nosso trato respiratório superior, né, que são essenciais, e a gente estudou na aula de imunologia, para varrer. É um mecanismo, é uma barreira imunológica física, né, que varre, então, que elimina esses vírus. Então, com certeza, o fator temperatura influencia muito na transmissão e na disseminação dos resfriados, certo? Para iniciar nossa aula, a gente vai falar, então, dos rinovírus. Os rinovírus, eles também podem ser chamados, né, ou quando vocês forem solicitar um exame laboratorial para pesquisa de rinovírus, a sigla é HRD, certo? São vírus que pertencem, então, à família Piconaviridae e gênero Enterovírus, tá? A gente viu também outros vírus que pertenciam ao mesmo gênero, né, o gênero Enterovírus, que eram os vírus que causavam, então, distúrbios no trato gastrointestinal, tá? Aqui à direita do nosso slide, a gente consegue ver, então, a estrutura desse vírus. É um vírus muito simples. O material genético é um material DNA de fita dupla, tá? É um vírus de tamanho pequeno, medindo entre 20 a 30 nanômetros de diâmetro e de morfologia, né, de estrutura icosaédrica. Então, se a gente fosse desenhar um icosaedro sobre esse vírus, ó, coloco uma animação agora, a gente consegue ver que a estrutura dele é uma estrutura icosaédrica, tá? Então, dentre os vírus, é um vírus muito simples. Parece muito simples da gente conseguir inativá-lo, ou fazer um medicamento, ou mesmo lavar as mãos com sabão, né, com álcool gel e romper a estrutura desse vírus. E realmente ele é. Tá? Ele não tem nada na sua estrutura. Observem que, diferente do coronavírus que a gente estudou, né? Ele não tem espículas, ele não tem glicoproteínas ao redor da sua estrutura. Então, ele é completamente formado por proteínas e por lipídios. Logo, ele facilmente pode ser inativado, né, e destruído através, então, do uso do álcool gel, né, o álcool 70, que rompe essa barreira proteica e lipídica, assim como o uso do sabão, né, dos detergentes, de forma geral, que removem esses fosfolipídios de membrana.
Bom, quando a gente fala em período de incubação, a gente tem falado muito sobre o período de incubação, que é o tempo que eu contraio o vírus até eu manifestar os primeiros sintomas. Então, esse período ele varia em torno de 2 a 3 dias. E a gente observa exatamente isso, né? Quando a gente adquire um resfriado por um rinovírus, por exemplo, primeiro, segundo dia é o dia que a gente tem as manifestações dos sintomas mais intensas e a tendência aí depois de 48 horas é não ter mais tanta manifestação, é diminuir a coriza, é diminuir a sensação de dor no corpo, né, de congestão nasal. Esses vírus, eles vão ser transmitidos, então, através de gotículas que vão ser levadas ou disseminadas pelo ar, seja por saliva, seja por espirro, né, seja por secreção nasal, como também a transmissão por contato. Então, se eu, na minha mão, eu estou com a mão cheia de rinovírus e toco em uma superfície, eu estou contaminando essa superfície, né? Se uma outra pessoa chega e também toca a mesma superfície onde eu havia colocado minha mão com o vírus, então ela pode estar se contraindo, tá? O rinovírus, eles são adquiridos de maior forma via trato respiratório, então via nasal, mas se eu coçar o olho, né, via ocular, também posso adquirir esse vírus, tá? Os sintomas todos vocês já conhecem, porque acredito que todos vocês em algum momento da vida já tiveram um resfriado, né? Então, dentre os sintomas, a gente destaca aí a congestão nasal. E essa congestão nasal é resultante do quê? De uma resposta imunológica, né? Então, toda vez que o nosso trato respiratório superior, as nossas células de defesa que constituem o trato respiratório superior, identificam a presença do vírus, né? Eles rapidamente começam a fazer o quê? Opsonização e quimiotração. Então, chamar mais células para o local, né? A grande quantidade, o acúmulo de células, o acúmulo de muco, que são substâncias produzidas pelas próprias células, pelos neutrófilos, né? Pelos macrófagos, pelos mastócitos, então acaba gerando essa congestão, essa, vamos dizer assim, impede um pouco a passagem do fluxo de oxigênio natural, tá? Essa congestão, ela é seguida de coriza, que é a produção de muco, né? E aí a gente costuma sempre dizer que o muco, ele vai variando de cor, e à medida que ele vai variando a sua coloração, a gente já consegue identificar um sinal de melhora, tá? Então, inicialmente, ele é um tom meio esverdeado, porque é resultante da ação das enzimas mieloperoxidases, que são granzimas, que estão dentro do neutrófilo, certo? Então, o neutrófilo libera essa mieloperoxidase e ela converte em peróxido de oxigênio e água, que dá essa coloração esverdeada. Ao passar do dia, ao longo dos dias, essa coloração esverdeada do muco, ela vai passando para amarela, né? Ela vai sofrendo, então, ação oxidativa de temperatura, de outras enzimas, né, de luz, de umidade, e ela modifica a sua coloração. Quando a gente começa a ter aquele muco mais amarelo, a gente já tem um sinal de melhora, certo? Ainda a gente pode destacar como sintomas dor de garganta, tosse. Então, são vírus que eles acabam, ao entrar pelo trato respiratório superior, podem atingir a garganta e dar aquela sensação, então, de ardência, aquela sensação de dificuldade de deglutição, né? Mas não é aquela dor de garganta intensa como aquela provocada por bactérias que formam placas, tá? Os vírus jamais vão formar placas, placas, né? Estruturas que ficam depositadas, então, aqui na garganta. Os vírus não fazem isso, só dá aquela sensação de ardência, de dificuldade de deglutir. Tosse, então, também um mecanismo que a gente vê imunológico, né, em resposta ao vírus. Então, a tosse é a tentativa de eliminar, de expelir esse vírus, podendo apresentar febre ou não. Então, a febre não é uma característica que vai nos indicar que essa pessoa está com um resfriado, tá? Então, algumas pessoas desenvolvem febre, outras não desenvolvem febre. Por que isso? Porque a febre, ela depende de um mecanismo imunológico indireto,
né? A gente viu que a febre ela não é um mecanismo, não entra dentro dos 5 sinais clássicos de inflamação, mas a febre surge em decorrência da resposta imune, porque a gente tem liberação de citocinas, principalmente a interleucina 1 beta, tá? Quando as células liberam interleucina 1 beta, essa interleucina ela manda um sinal lá para o hipotálamo, né, que é a região que controla então, a temperatura do nosso corpo, para que aumente a temperatura do nosso corpo em decorrência do quê? De desnaturar proteínas e, consequentemente, desnaturar o vírus que é formado por proteínas. Tá? Então, por isso que algumas pessoas vão apresentar febre e outras não. Então, a gente não pode associar febre ao resfriado. A gente vai associar febre a casos mais graves, quando a resposta imune ela é extensa, exacerbada, como nos casos de pneumonia, né? A gente está vendo aí no caso de corona, no caso de influenza. Então, os rinovírus, de modo geral, eles não vão vir com essa sensação de febre, tá? E às vezes, menos frequente, as pessoas podem relatar aí mialgia, cefaleia, dor de cabeça, né? E mal-estar generalizado, certo? Então, agora vamos entender um pouquinho como é que sucede, né, a patogênese desses vírus. Então, os vírus, eles são adquiridos através de gotículas, certo? Se disseminam, se propagam através da gotícula. Uma vez em contato com com as células epiteliais que recobrem o nosso trato respiratório superior, o vírus, eles passam essas células por um processo de transmigração, tá? Ou ainda, eles podem infectar essas células e causar uma destruição. Então, são vírus que têm ciclo vítico, né? Ciclo que faz destruição do epitélio. E logo abaixo, a gente já vai ter células prontas ali para nos defender. Dentre essas células, então, principalmente as células dendríticas, os macrófagos, tá? Então, as células dendríticas ou os macrófagos vão capturar esse vírus, certo? E vão carregar esse vírus até o linfonodo mais próximo. E aí a gente viu lá na aula de imuno que os linfonodos são órgãos periféricos ou secundários, né? E dentro do linfonodo vai acontecer a apresentação do antígeno. Então, essa célula dendrítica vai apresentar o antígeno, no caso o rinovírus, para um linfócito T. E aí, a gente não viu ainda a diferenciação de linfócitos T, mas que a gente vai ver nas próximas aulas de imuno, que esse linfócito T ele vai se diferenciar em diferentes subtipos, ou em perfis, que a gente chama. Dentre os perfis mais importantes, o rinovírus se diferencia num subtipo, num perfil TH2. Esse perfil TH2, ele é essencial para liberar determinadas citocinas, a gente está vendo algumas aqui, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13, que tem característica pró-inflamatória, ou seja, de atrair mais células para tentar ajudar esses linfócitos a combater esse vírus, e também tem de caráter anti-inflamatório, como a IL-4 e a IL-10, que está mais no sentido de impedir, de frear um pouco essa resposta inflamatória. Por isso que num resfriado comum a gente não tem tanto dano, a gente não tem tanto sintoma forte, porque a resposta imune do nosso corpo, ela é balanceada. Então, de um lado eu tenho resposta pró-inflamatória, ou seja, de ativar o sistema imune, combater esse vírus. Por outro lado, eu tenho uma resposta anti-inflamatória, né? Vamos frear um pouco essa inflamação, porque esse vírus nem é tão grave assim. Então, é mais ou menos essa ideia que o nosso corpo entende. E quando os linfócitos, eles se diferenciam nesse perfil TH2, eles atraem muitas células. Dentre as células, principalmente os neutrófilos, tá? Aí os neutrófilos vão liberar substâncias, enzimas. Dentre essas enzimas, a mieloperoxidase, que eu acabei de falar para vocês, que é ela que converte peróxido de oxigênio em água, né? E dá aquela coloração, então, esverdeada muco. Outra enzima que ele libera é elastase, que deixa o muco esse muco mais elástico, né? Aquela coisa mais grumenta, justamente para reter, para impedir que o vírus ele saia daí e consiga atingir o nosso trato respiratório inferior, no caso dos brônquios, bronquíolos e pulmões, tá? E há uma resposta também que, por vezes, pode ativar
mastócitos, pode ativar basófilos. Então, além disso, a gente tem, às vezes, a sensação de coceira, o espirro frequente em decorrência da liberação da histamina, que dá aquela sensação, né, de coceira, certo? Mais ou menos é esta a ideia geral, digamos assim, ou a patogênese dos rinovírus. Tá? Então, a resposta inflamatória, ela acontece, mas ela é uma resposta controlada, certo? E aí, como que a gente vai fazer o diagnóstico? Bom, aí é aquilo que a gente estava conversando agora no início da aula. Eu vou contar para o paciente que ele está com resfriado, né? É até assim estranho nós pensando como paciente, você ir até um pronto atendimento ou buscar uma ajuda médica, né? Para chegar lá e o médico dizer, tá com resfriado, né? Ah, ótimo, eu sei que eu tô com resfriado, não preciso vir aqui para você me falar, tá? Mas às vezes o que acontece? Os pacientes eles não entendem, né? Tomando assim, a postura ou do lado do paciente, a gente quer o quê? Uma melhora rápida, né? Eu quero amenizar o sintoma. Então, quando a gente faz diagnóstico de resfriado e faz tratamento do resfriado, o diagnóstico, a base dele é sintomatologia, certo? Então, vocês vão se basear nos sintomas que ele está descrevendo, naquilo que vocês estão clinicamente observando, certo? Vão diagnosticar o que é um resfriado e o que vocês podem fazer para auxiliar, então, esse paciente. Bom, várias coisas podem ser indicadas, né? Desde o uso do Sorine, né? O Sorinam, por exemplo, que é qual o objetivo, então, de se usar um Sorinam, um Sorine, ou pode ser até mesmo fazer uma lavagem com soro fisiológico do nariz. Para que a gente indica isso? Para que quando a gente faça essa lavagem, a gente consiga eliminar o vírus, né? A gente sabe que os vírus, eles só sobrevivem dentro da célula, e quando dentro da célula eles começam a se replicar, se multiplicar, né, de forma exponencial, certo? Então, à medida que eu lavo o nariz com solução fisiológica, eu coloco um Sorine, eu estou tentando eliminar o vírus. Então, dentre todas as recomendações, a mais importante é fazer a asepsia. A mais importante é fazer essa higienização para tentar eu eliminar o vírus, certo? Agora a gente está vendo também a situação do coronavírus e eu tenho observado que não se fala muito em lavar as mãos e pouco em lavar o trato respiratório. E isso é importante também. Se porventura eu sair na rua, entrei em contato com o corona ele ainda está ali retido no muco ou nos cílios, se eu lavar o meu nariz, eu vou estar tentando evitar com que o vírus, então, consiga descer para o trato respiratório inferior, tá? Aí, o que a gente pode fazer? Existem comercialmente disponível uma infinidade de medicamentos que nem necessitam de receita médica para se comprar, né? Aí a gente tem aqueles chazinhos com antitérmicos, com antigripais, com o tal do Benegripe. Tudo isso pode ser, óbvio, indicado, certo? A gente pode fazer daí o uso, no caso, se a pessoa tem febre, de um antitérmico, né? A gente pode fazer indicativo, se tem muita dor no muscular, de um relaxante muscular, né? Mas o que é o mais aconselhável que a gente tem aprendido na disciplina de imuno e na disciplina de vírus? É esperar o tempo de incubação, né? Esperar o ciclo do vírus. Aguarda aí que dentro de 24, 48 horas, um pouco mais, vai acabar os sintomas e tudo vai se resolver, certo? Pessoal, aí vocês vão ver que eu trago, além de eu falar tudo isso que vocês já sabem, né? Eu trago algumas formas de diagnóstico e tratamento um pouco diferentes, tá? Então, esses diagnóstico e tratamento não é aquilo que clinicamente vocês vão ter disponíveis nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, né? Já pensou você chegar lá para atender um paciente que chega com sintoma de resfriado, e aí vocês pediram uma coleta de suave nasal, né, ou da garganta, enfim, para identificar o vírus. Pelo amor de Deus, né, é gasto desnecessário, não tem necessidade de se fazer isso. Mas caso isso seja necessário, a gente está vendo agora que coronavírus, por exemplo, é necessário, que influenza é necessário, é feito um diagnóstico com base, então, no isolado viral. O que é isso? Então, está se usando esses cotonetes gigantes aqui,
que se chamam de swabs, tá? Então, o swab, ele é como se fosse um cotonete que eu passo na mucosa e eu retiro células epiteliais. E é como o vírus fica dentro dessas células, teoricamente estou pegando vírus também. Então, ele é um teste que ele é meio assim, vamos dizer, tem alta sensibilidade, tem alta especificidade. Então, se tiver o vírus aí, eu identifico. Mas eu vou também na chance de pegar a célula que tenha o vírus ou não, certo? Trabalho um pouco com a probabilidade de encontrar ou não esse vírus. Como os vírus se multiplicam de forma muito rápida, né? De forma exponencial, é bem provável que a gente consiga, sim, coletar uma amostra com células contendo vírus, né? Mas se a gente conseguir pegar esses vírus, então, na fase aguda, enquanto eles ainda estão habitando, né, digamos assim, o trato respiratório superior. Se esses vírus eles já migraram para o trato respiratório inferior, essa coleta ela já fica um pouco mais prejudicada, tá? Então, de modo geral, essas coletas com swab, seja nasal, seja da garganta, que pode ser coletado, ou dessa amostra de saliva, ou de um aspirado, né, de uma secreção nasofaríngea, certo? Eles têm que ser nos primeiros sintomas, né? Nos primeiros dias da doença, certo? E aí, alguns livros, ao Ministério mesmo da Saúde, ele preconiza dentro do tratamento alguns tipos de medicamentos, tá? Dentre eles a enviroxima e o disoxaril, que tem atividade, né, comprovada, atividade antiviral comprovada contra os rinovírus. O que esses medicamentos eles fazem? Eles inibem uma enzima responsável, né, chamada então de RNA transcriptase, né, ou transcriptase reversa, que sintetizam, né, o material genético do vírus, certo? Então, apesar do Ministério da Saúde preconizar o uso desses dois medicamentos, o FDA, né, que é então a Associação Americana que controla todos os alimentos e drogas, né, da América, eles ainda não liberaram, né? Eles não indicam ainda o uso desses dois medicamentos para tratar um resfriado, né? Qual que é a minha posição sobre isso? Eu também concordo que a gente não tem necessidade de utilizar um antiviral, isso eu já tenho falado nas outras aulas, de forma desnecessária, né? Para tratar um resfriado que dentro de 24, 48 dias, teoricamente vai se passar, tá? Mas daí eu tô falando de um paciente que tá com resfriado forte e é um paciente imunodeprimido, né? Que isso pode evoluir para uma pneumonia, que isso pode evoluir, então, para uma bronquite. Bom, daí nesses casos, né, tem que pesar o malefício e o benefício de se utilizar ou não esses medicamentos, tá? Então, eu trago para vocês mais a título de conhecimento. Eu, particularmente, não recomendaria nada disso para um simples resfriado, certo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Pedro. De que forma essas doenças que atingem o trato respiratório podem gerar dores musculares e dor articular? Sabe que isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Como é que isso vai influenciar numa dor muscular? Na verdade, essa dor, ela não é no músculo em si, né? Não é no tecido muscular, é a sensação. Essa sensação de dor do corpo inteiro, ela é muito da resposta imunológica, tá? Então, quando as nossas células, elas vão até o local, liberam citocinas, as citocinas têm como um efeito colateral, digamos assim, né? Dá essa sensação de dor muscular, principalmente de dor nas articulações mesmo, tá? Não existe assim, ó, nada que cientificamente que comprove algo que diga o porquê que a gente tem essa sintomatologia, tá? Mas de modo geral a gente observa muito isso mesmo, Pedro, certo? Pessoal, daí eu trago aqui para vocês um outro vírus que causa resfriado de modo geral, certo?
Só que é um vírus chamado de vírus respiratório sincicial, HRSV, tá? Que ele vai ser um pouco mais grave, especialmente em trazer resfriados, né, com consequências graves para crianças. Então, um vírus que ele não fica só ali no trato respiratório superior, ele pode vir como consequência dele, né, trazendo algumas outras complicações um pouco mais graves, mas nem tão graves assim, certo? Então, os vírus respiratórios sincicial, eles pertencem à família Paramyxoviridae, subfamília Paramyxoviridae, gênero pneumovírus, tá? Só no gênero a gente já sabe aqui qual vai ser a complicação. Então, é um vírus que tem como complicação trazer pneumonia, certo? Aqui à direita a gente consegue ver a estrutura desse vírus. Então, ele é um vírus que tem como material genético um RNA, tá? Esse RNA, ele é um RNA de fita simples e a polaridade dele é negativa. Eu sei que eu acabei não falando para vocês sobre a diferença entre polaridade positiva ou negativa, porque a gente não acabou aquela primeira aula, né? Então, vou ter que gravar um vídeo sobre a primeira aula que foi presencial. O que significa, então, ser um vírus de polaridade positiva ou polaridade negativa, tá? Vírus de polaridade positiva, eles usam a própria fita, então, o próprio material genético deles, para formar as próprias proteínas virais, certo? Então, é como se eu usasse meu material genético para formar uma proteína, né? Implicando isso lá da genética, da biologia molecular, os processos de transcrição, de replicação, transcrição e tradução em uma proteína, certo? Vírus como esse, que é o vírus respiratório sincicial, de polaridade negativa, esse RNA, ele tem que ser convertido em uma molécula de DNA, para depois formar de novo um RNA e aí formar suas proteínas. Tá? Então, essa é a diferença, assim, falando agora de modo bem resumido, entre ser positivo e negativo. Mas eu vou gravar ainda essa aula para vocês, que é o finalzinho da nossa primeira aula, para vocês entenderem como que isso acontece melhor, certo? Gente, continuando sobre os vírus respiratórios sinciciais, então, olha só, são vírus que ele tem uma estrutura helicoidal, certo? E são vírus que têm um envelope. Então, a gente consegue observar aqui o envelope. Diferente do rinovírus, né, que não tinha nenhuma glicoproteína específica, nem nada, né, de proteína na sua superfície, esse aqui tem diferentes tipos de proteínas. Dentre as proteínas existe a proteína F, a proteína de polimerase grande, a proteína neuramidase hemaglutinina, que é bem importante para esse vírus conseguir se aderir à célula. A gente vai ver melhor essa neuramidase e hemaglutinina quando falar agora da influenza, tá? E além de proteínas, então, ele é recoberto por fosfolipídios. Então, ele tem uma bicamada de fosfolipídios, certo? Que constituem todo esse vírus. Então, só comparando estruturalmente o rinovírus com o vírus respiratório sincicial, esse aqui é um pouco mais complexo do que o anterior, certo? A transmissão, então, ela acaba sendo a mesma, transmissão por gotículas, por aerosol, via tosse, via espirro, né? Ou se eu levo a minha mão em uma superfície contaminada, vocês já estão careca de saber isso, certo? Período de incubação, ele é um pouco mais longo também, tá? Durando aí entre 4 a 5 dias. Então, entre eu entrar em contato com o vírus e manifestar os sintomas, pode durar entre 4 a 5 dias para eu ter o aparecimento dos primeiros sintomas, tá? Que sintomas são esses? É um vírus que ele traz muito chiado. Então, como vocês vão fazer? A escuta pulmonar desse paciente, vocês vão observar que o pulmão dele está com aspecto de chiado, tá? Vocês vão aprender como fazer a escuta direitinho quando estudar semiologia no próximo semestre, então não se preocupem por enquanto, tá? Nessa escuta, vocês vão aprender, então, a observar também os determinados chiados, né, que a gente consegue ouvir durante a escuta, e a conseguir classificar se isso é caracterizado de pneumonia ou não,
certo? É um vírus que ele traz ainda infecções no ouvido, então, como característica a otite média, certo? Pode vir aí com os mesmos sintomas do rinovírus, então febre ou não, coriza, chiado, respiração ofegante, tá? Mas é um vírus muito prejudicial e ele se torna clinicamente importante, tem que tomar cuidado se acometer crianças. Por quê? Porque em crianças esse vírus sempre vai estar associado à pneumonia infantil, tá? Ou a bronquiolite aguda, que é então uma inflamação dos brônquios, bronquíolos, né, ali da árvore respiratória. Então, em crianças é um vírus grave, com certeza, tem que tomar cuidado, tá? De modo geral, resfriado em criança tem que cuidar, principalmente porque se for um resfriado comum, não vai ter febre, a criança não vai ter febre, tá? Se ela vier apresentar febre, já suspeita de um vírus um pouquinho mais malicioso, digamos assim, que é o vírus respiratório sincicial, tá? Qual que é a patogênese desse vírus? Que esse vírus, então, quando ele infecta as células do trato respiratório superior ou do trato respiratório inferior, né, ele provoca um efeito citopático chamado de células de sincício. Por isso que ele é comumente conhecido como vírus respiratório sincicial. Né? O que são as células em sincício? São aqueles efeitos citopáticos que a gente viu na primeira aula. Então, sincício é uma célula grande, né? Várias células elas se unem para formar uma única célula grande, multinucleada, conforme a gente pode ver aqui, ó, certo? Um único núcleo, multinucleada, certo? E por vezes ela pode aparecer de forma estrelada, assim também, ó, tá? Tanto a esquerda, grande multinucleada, como aqui à esquerda de forma estrelada, tá? Tudo isso, essas imagens, a gente consegue visualizar quando faz uma coleta de suave. Então, eu faço uma coleta de suave, coloco numa lâmina, faço a coloração adequada dessa lâmina, observo no microscópio, e aí no microscópio eu vou conseguir ver esses efeitos citopáticos do vírus, tá? Diagnóstico e tratamento. Bom, diagnóstico vai ser com base nos sintomas, tá? Eu também não vou pedir lá para fazer a identificação do vírus de uma criança que está com resfriado, por exemplo, né? Ah, mas aí várias crianças, um surto. Tá, então aí a gente pode começar a pensar numa coleta de suave nasal, de um aspirado, né, da nasofaringe, por exemplo. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir alguns exames. Dentre esses exames desse SWAB, o que eu posso pedir? Então, eu posso solicitar um teste sorológico, e aí a gente tem estudado que os testes sorológicos, eles são essenciais para pesquisa de anticorpos de classe IgM ou de classe IgG contra vírus respiratório sincicial, tá? Posso fazer ainda uma imunofluorescência, que é bem semelhante a isso aqui, ó, tá? A imunofluorescência eu consigo ver o vírus e eu consigo ver o efeito citopático do vírus, certo? E posso fazer ensaios imunoenzimáticos do tipo ELISA, por exemplo, também para pesquisa de antígeno anticorpo. Vejo isso dentro de uma unidade básica de saúde, no hospital? Não vejo muito, tá? Então, o que se faz? Se vai direto para um tratamento, né? Estou suspeitando de um vírus respiratório sincicial. Hoje em dia, existe um único tipo de medicamento licenciado, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo FDA, para tratar essas infecções, tá? Esse medicamento, então, é a ribavirina, tá? A ribavirina é um análogo da guanosina, que impede a replicação do vírus, certo? Então, de modo geral, todos os antivirais impedem a replicação do vírus por competir com a enzima, né? Então, esses dias, não lembro quem foi, que me perguntou, prof, não consigo entender muito como que um análogo de uma base nitrogenada, adenosina, interfere na atividade de uma enzima, né? Então, pense em RNA. A RNA polimerase, ela faz o quê? Eu tenho aqui a minha mão, o meu braço é a cópia do RNA, né? Então, eu tenho a fita
a sequência de base do RNA desse vírus. E a minha mão é a enzima RNA polimerase. Então, o que a RNA polimerase faz? Ela vai adicionando nucleotídeos que são complementares, certo? Para ela começar a sua iniciação, ela precisa de um primer da iniciação, de algo que diga, ó, começa agora a fazer a transcrição, certo? E aí, esses medicamentos, esses análogos de guanosina, ribavirina, eles vêm e se inserem em determinada base, substituem uma base por outra. E aí, quando a polimerase chega aqui, e aqui era para ter, por exemplo, uma timidina, para ela vir inserir uma adenina, né? Tem uma citosina, tem uma guanosina, tem uma adenina nesse caso, tem uma base errada. E aí ela para de continuar a sua adição de bases nitrogenadas, certo? Então, mais ou menos, né, tentei aqui desenhar para vocês, ensinar para vocês o mecanismo de ação desses antivirais, ok? Alguma dúvida? Vou ver aqui que eu acho que tem dúvidas aqui no chat. Enquanto isso, mais um caso clínico para vocês, tá? Um minutinho aí para vocês ler e me dizer o que acham que é esse caso. A Camila perguntou, prof, eu classifico a doença como vírus respiratório sincicial como resfriado, mesmo tendo febre alta? Aí não, tá? Então, o vírus respiratório sincicial na presença de febre, ele é classificado como gripe já, não é classificado como resfriado. Resfriado é rinovírus, tá? Agora a gente já começa a falar de vírus que causam gripe. Toda vez que tiver febre, é gripe, certo, Camila? Aí o Pedro aqui, engraçadinho, colocou gripe. Que a gripe a gente já sabe, eu quero saber, gripe provocada pelo quê? Miller ganhou um Kit Kat, acertou. Beleza, tá? Então, depois me lembre, Camila acertou, me lembra de cobrar esses Kit Kat que eu tô devendo. Na verdade, eu vou dever Kit Kat pra todo mundo, né? Eu tô pensando nisso, vai ter que ser pra todo mundo. Mas tem umas pessoas que estão acertando mais os casos. Tá, Camila, ganhou um Kit Kat, acertou. Estamos diante de um quadro de influenza, tá? Influenza também é gripe, não é resfriado, certo? Então, o que esse caso clínico ele traz? Uma criança, coloquei a mesma criança, tá? Então, olha só o que aconteceu com essa criança. A mãe procurou atendimento, estava com determinados sintomas, mas não tinha febre, certo? Aí, o que vocês falaram para a mãe? Ah, ela tá com resfriado, né? Vamos observar essa criança, lava o nariz dessa criança, se tiver febre, volta. E aí, a criança, ela retorna para o atendimento com mais sintomas. Dentre esses mais sintomas, mais mialgia, né? Dor de cabeça, cefaleia forte, coriza, congestão nasal que ela já tinha. E agora, o que essa criança sente? Dificuldade respiratória e febre, tá? Então, a criança não tá conseguindo respirar e tá com febre alta de 39 graus, eu não posso falar que a criança tá com simples resfriado. Eu tenho que pensar numa gripe. E aí, eu preciso começar a investigar. Dentre esses vírus que a gente pode investigar, a gente tem vírus respiratório sincicial, que a gente acabou de ver, e a gente tem ainda coronavírus e a gente tem vírus influenza, tá? Então, se essa criança ela chega para mim, por exemplo, no pronto atendimento, eu não vou dar uma de louca e receitar qualquer coisa. Eu faria o diagnóstico, né? Só que aí, o que precisa? Muitas coisas vão depender. Se o posto de saúde vai ter, né? O teste rápido para fazer. Ou se vocês trabalhar num hospital, por exemplo, particular, ele vai permitir esse tipo de diagnóstico. A gente entra em questões aí, né? Que ultrapassam as questões de virologia. Mas o que eu acharia o ideal? Tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer um teste. Aí sim, tá? E aí, vocês são médicos conscientes. E esse médico resolveu, então, solicitar alguns exames laboratoriais. Qual que ele solicitou? O clássico, que eu faria para qualquer coisa, hemograma, né? Nesse hemograma, o hemograma ele vem com um achado que é linfocitose, ou seja, um aumento no número dos linfócitos. O que isso já me diz? Que essa criança ela não está com
algo bacteriano e que é algo viral, certo? E aí, já suspeitando de ser influenza, né, o médico faz uma pesquisa de anticorpos para o vírus flu, que é o vírus da influenza, tá? E o resultado vem IgM reagente para o flu. O que isso significa? Que a pessoa está em fase aguda da doença, ela está com o vírus influenza, tá? Então, esse é o diagnóstico. E aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa conhecer esse vírus de forma mais aprofundada, certo? Então, eu apresento para vocês o vírus influenza, tá? O vírus influenza, ele recebe esse nome porque ele foi responsável, e agora a gente vai ver todo um histórico, de causar grandes surtos, epidemias e pandemias de gripe, certo? De gripes graves associadas à pneumonia. No começo, quando eles descobriram esse vírus, a estrutura desse vírus, eles chamaram de vírus influencio, né, do latim influenza. Por quê? Porque eles achavam que era um vírus mandado que tivesse sido mandado pelos deuses, pelos astros, pelos planetas, que era algo muito místico e que influenciava diretamente na alta taxa de mortalidade. Por isso ele foi chamado de vírus influenza. Tá? É um vírus, então, que pertence à família Orthomyxoviridae, certo? E aqui a gente tem a estrutura desse vírus. A estrutura desse vírus ela é bem complexa, principalmente porque é o único vírus cujo material genético é um material de RNA, certo? E ele é todo segmentado. A gente tem 8 segmentos. É como se eu pegasse essa fita de RNA e cortasse em 8 pedaços, tá? 8 segmentos de fita de RNA. Essa fita, ela também é de sentido negativo, então ela tem que ser transcrita para uma DNA, para depois ser voltada para uma RNA, para daí formar as proteínas que vão constituir esse vírus, tá? Ele é um vírus que ele tem, então, um envelope, certo? Esse envelope, ele protege o vírus e ao redor desse envelope, a gente observa algumas proteínas que são extremamente essenciais, que eu já havia mostrado para vocês no vírus respiratório sincicial e que eu falei que eu ia dar mais ênfase aqui. Dentre as proteínas, eu preciso destacar a proteína neuramidase, tá? E a proteína hemaglutinina. Então, o influenza, ele tem duas projeções, né? Duas espículas, assim, que a gente chama essas projeções de espículas, que são a hemaglutinina e a neuramidase, tá? Qual que é a importância dessas espículas ou dessas proteínas? Que a presença da hemaglutinina, que a gente representa pelo H, e da neuramidase, que a gente representa pelo N, constitui o que forma o vírus, forma o vírus tão conhecido H, meu Deus, que H feio, meu mouse tá um caos, N1. Então agora a gente já consegue entender do que vem essa sigla H1N1 para o vírus influenza. Tá? O H vem da proteína hemaglutinina e o N vem da proteína neuramidase. Agora a gente vai ver, então, a importância de cada uma dessas proteínas, certo? Qual que é a função dessas proteínas, tá? Antes da gente ver isso, eu trago aqui algumas informações que são bem relevantes sobre esse vírus, tá? Então, esse vírus, a gente identifica no corpo do hospedeiro, nós seres humanos, por exemplo, pela presença ou não da proteína, tá? Então, a hemaglutinina e a neuramidase são considerados antígenos para o nosso corpo, substâncias estranhas ao corpo, e é por aqui, através da pesquisa dos antígenos, que a gente chega ao diagnóstico, ok? Naturalmente, o influenza ele vai apresentar como 3 tipos: influenza A, influenza B e influenza C. Tá? O influenza C, ele traz como sintomas bem baixos, pouco brandos, certo? E não causa grandes pandemias em seres humanos. O
que mais vai causar pandemia, que é a pandemia da influenza que a gente vê todo ano acontecendo agora no Brasil, é o vírus, né, do sorotipo ou do tipo A, certo? Então, por isso que a maioria dos livros trazem HA, né, NA. Então, é a hemaglutinina ou a neuramidase do sorotipo influenza A, certo? E aí, essa hemaglutinina e essa neuramidase, todo ano, elas sofrem a influença, né, da deriva antigênica, chamado de antigenic drift, e do desvio antigênico, antigenic shift. A gente estudou isso na nossa primeira aula de virologia, né? O que era, então, o desvio antigênico, né? São combinações. Então, os genes da neuramidase e da hemaglutinina, eles se modificam, eles se combinam, certo? Gerando um novo vírus. Por isso que a cada ano a gente tem um novo vírus influenza, certo? E a variação antigênica, né, que ela ocorre, então, uma variação em todo o genoma do vírus, gerando um novo vírus. A gente não teve isso ainda, a gente tem mais desvio antigênico, certo? A modificação, então, das hemaglutininas e das neuraminases. Portanto, o que acontece? Já foram identificados 13 tipos de hemaglutinina e 6 tipos, agora não sei se é 3 ou 6, me fugiu agora, de neuramidase, tá? 13 tipos de hemaglutinina e 13 de hemaglutinina e 13 de neuramidase. Desses 13 tipos de hemaglutinina já identificado, o H1, o H2 e o H3 são os que potencialmente infectam humanos, tá? Do H4 até o H13, potencialmente infectam animais. Que animais? Aves e suínos. E aí a gente já vai ver uma coisa que é bem interessante, que a gripe que a gente tem hoje, H1N1, ela é resultante de uma mutação gênica dos vírus que infectavam aves e que infectavam porcos. E a sequência cronológica, a gente já vai ver isso, demonstra que primeiro se falava em gripe aviária, depois se falou em gripe suína, e aí no ano seguinte apareceu a gripe influenza, né, causada pelo vírus influenza. Então é resultado do quê? De mutações na hemaglutinina e na neuramidase, né? Essas modificações permitiram com que o vírus deixasse de ser infectante para animais, aves e suínos, e agora passasse a ser infectante em humanos, certo? E da neuramidase, então os desvios que se reconhece que infectam humanos é o N1 e o N2, ok? Agora, no próximo slide, a gente tem, então, uma sequência cronológica do vírus influenza, tá? Esse vírus é um vírus novo, ele apareceu nas últimas décadas para ferrar com a nossa vida? Não, tá? Olha só, é um vírus que ele existe desde antes ainda de 1889. Em 1889, o vírus influenza, né, foi reconhecido como H2N2 e causou uma grande gripe na Rússia. Depois desse vírus, ele ressurgiu nos anos 1900, causando uma grande gripe provocada pelo vírus influenza em Hong Kong, né, como o vírus H3N8. Em 1918, o vírus que a gente conhece agora, H1N1, tá? Ele trouxe a chamada gripe espanhola, onde muitas pessoas morreram em decorrência do vírus H1N1. Em 1957, ele sofre mutação de novo e volta como H2N2, provocando uma grande gripe asiática, tá? Em 1968, em Hong Kong, ele volta como H3N3. Então, observem que esse vírus ele modifica muito. E a razão dele modificar muito é o material genético, é o RNA e essa segmentação, essa fragmentação do RNA que permite facilidade de desvio antigênico,
né? De antigenic shift e antigenic drift, certo? E em 2009, ele reaparece novamente como H1N1, tá? Esse reaparecimento aqui como H1N1, ele vem de uma sequência de anos. Então, ele vem 2008 como gripe suína e 2007 como gripe aviária, tá? Então, é uma gripe que afetava muitas aves, depois os suínos, e que daí modificou, e em 2009 ela foi inserida como H1N1, que a gente conhece atualmente, certo? A partir aqui do ano de 2010, o Brasil declarou uma pandemia nacional de H1N1. A primeira pandemia que a gente teve, então, de H1N1 foi no ano de 2010. A partir daí, todo ano a gente tem visualizado inúmeras pessoas morrendo em decorrência da gripe H1N1, tá? O que isso preocupa? Que agora, quando a gente começar a entrar no inverno, né, a gente vai estar meio que ferrado. Por quê? Porque a gente já tem a pandemia de H1N1 instaurada. Mas a do corona, a gente já não vai mais saber quem morreu de influenza e quem morreu de corona. Então, é isso que preocupa muito também o Ministério da Saúde, né? As secretarias de saúde e tudo mais. E o nosso estado aqui no Rio Grande do Sul, com certeza, vai ser o mais afetado. Por quê? Porque a gente contrai o H1N1 muito fácil devido ao clima, né? O clima frio, ok? E muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul, elas têm comorbidades respiratórias. Elas são pessoas asmáticas, né? Porque o clima modifica muito, ou é muito calor, ou é muito frio. Então, isso tudo contribui para um colapso que a gente poderá visualizar nos próximos meses, e esperamos que não, certo? Olha só, o período de incubação do vírus influenza, então, ele se resume entre 3 a 7 dias. Então, eu entro em contato com o vírus, 3 dias depois eu posso começar a manifestar os sintomas, ou 7 dias depois eu posso manifestar os sintomas, tá? Por quanto tempo eu vou estar manifestando os sintomas? Nesse período aqui, certo? Como que é a transmissão? Vocês já conhecem, contato por aerosol, então espirro, né, gotículas, fomites, eu encostar minha mão em superfície contaminada. E os sintomas, eles são sintomas muito similares a qualquer outra gripe. Então, a gente tem febre, a gente tem dor de cabeça, a gente tem tosse, né, coriza, dor de garganta, dor no corpo. Mas o que caracteriza a influenza? É a febre, tá? A febre e dor de garganta são os principais sintomas que a gente vai destacar para o vírus influenza, ok? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Um pouquinho. Voltou? Tá travando? Voltou. Tá. Às vezes pode dar esses lapsos. Qualquer coisa, vocês têm a aula gravada para eu assistir, tá bom? Ai, vamos ver aqui. Tá normal. Beleza. Vamos continuar. Então, os sintomas são esses, certo? O que preocupa muito, assim, no vírus influenza é a febre alta, ok? Agora, então, a gente vai ver... Aqui, pessoal, eu deixei esse slide, mas como vocês dão uma lida, né? Mais ou menos ele simplifica tudo isso que eu falei, as mutações, importâncias, os sintomas. Mas o que eu quero mesmo falar é esse próximo slide, que é a patogênese desse vírus. Então, vamos entender um pouquinho como esse vírus ele consegue entrar nas nossas células e ser tão prejudicial assim, tá? Então, olha só. A gente vai adquirir o vírus da influenza através do contato com uma gotícula contendo o vírus. Esse vírus vai invadir o epitélio do trato respiratório superior, tá? Vão ocorrer diversas reações imunológicas aqui, mas a preferência, o tropismo dele não é ficar no trato respiratório superior, e sim descer até os pulmões, tá?
Uma vez nos pulmões, esse vírus ele vai se aderir à célula através de receptores específicos chamados de receptores ao ácido N-acetilmuramil, que em resumo é a mesma coisa que ácido sálico, tá? Então, olha só, para o vírus ele conseguir entrar dentro da célula, é necessário que as proteínas hemaglutinina façam a interação com o receptor para o ácido ciasálico, certo? Uma vez feita a interação entre a hemaglutinina com o ácido ciasálico, esse vírus ele modifica a membrana plasmática, né? Essa membrana, ela meio que engloba o vírus e joga o vírus inteiro dentro da célula, dentro de uma vesícula chamada de endossomo, tá? Essa vesícula é uma vesícula extremamente ácida, tem um pH em torno de 4 ou menos. E isso contribui, por mais difícil que pareça entender que um pH ácido contribui para a proliferação do vírus, é um vírus que sim, que ele se dissemina e se replica através de pH ácido, certo? Então, essa vesícula, ela é direcionada até o núcleo e o envelope do vírus, ele não entra no núcleo da célula, apenas o material genético fragmentado, certo? Ou seja, cada fragmento de DNA, de RNA desse vírus entra para o núcleo da célula, tá? O que permite, então, essa fragmentação do DNA, essa liberação do endossoma é justamente o pH ácido dessa vesícula. Uma vez dentro do núcleo dessa célula, o RNA do vírus se incorpora ao nosso DNA, certo? Como o nosso DNA está sempre fazendo replicação, transcrição e tradução, né? O vírus da gripe é um vírus que faz ciclo lítico, não faz ciclo lisogênico de forma alguma, faz ciclo lítico, tá? Então, novas cópias de RNA são formadas. Cada uma dessas cópias vai ser essencial para gerar algo do vírus. Ou as proteínas que vão constituir o vírus, ou novo RNA para esse vírus, certo? Então, essas proteínas elas vão ser liberadas no citoplasma, assim como o material genético, o RNA, em diversos fragmentos vão ser liberados, vão ser direcionados até o retículo endoplasmático e até o Golgi, né? E o Golgi, então, ele direciona essas proteínas e esse material genético até próximo à membrana da célula, tá? Lá na membrana da célula, quando a proteína hemaglutinina ela foi sintetizada, é a hemaglutinina que vai dar a sinalização, digamos assim, para que a membrana modifique-se, né, e libere novos vírus. Então, o que isso quer dizer? Que esse novo vírus formado, ele carrega a própria membrana da célula? Exatamente. Tá? É um vírus que o envelope dele é a própria membrana da célula, né? Associado a isso, existem proteínas adicionais, como a hemaglutinina e a neuramidase. Lembrando que a hemaglutinina vai ser essencial para a entrada do vírus e a neuramidase vai ser essencial para a saída do vírus. Tá? A neuramidase evita que, quando esses vírus estejam sendo liberados, eles não sejam facilmente hidrolisados, né? Não sejam facilmente rompidos, digamos assim. É uma proteína que ela atua como uma defesa para o próprio vírus. Tá? Então, mais ou menos esse é a patogênese desse vírus. Diferente, por exemplo, do vírus corona, que a gente estudou que o receptor é o ECA, a enzima conversora de angiotensina. O receptor para a entrada da influenza é o mesmo receptor para a entrada do ácido ciático, tá? E aí, como que a gente vai fazer, então? Diagnóstico e tratamento, tá? O diagnóstico, pessoal, ele também vai ser feito, então, por uma coleta de uma amostra do trato respiratório ou superior ou inferior, e aí pode ser desde a coleta do epitélio, do muco, né, da garganta,
de secreções, então, que o paciente faça, né? Essa coleta das secreções que o paciente pode eliminar. E aí, dentre os testes, se faz aqueles testes que a gente está acostumado a ver. Então, o PCR, né? O teste para PCR é para quê? Para eu pesquisar determinadas estruturas do vírus. Para eu ver se nessa amostra de coleta de swab, de secreção, de muco, seja lá qual for a amostra, tenha duas enzimas, duas proteínas, desculpem, chaves para identificar esse vírus, que é a hemaglutinina e a neuraminidase. Tá? Ainda, hoje em dia, a gente já tem como teste rápido, aquele sabonetinho, sabe? Do influenza. Esses testes rápidos, eu vou ver o quê? Pesquisa de antígenos ou pesquisa de anticorpo. Então, a maioria dos testes rápidos é para pesquisar anticorpo. Que anticorpo eu vou pesquisar? Se o paciente ele entrou em contato com o vírus da influenza, ele vai produzir os próprios anticorpos. E aí, quando eu coloco a amostra de sangue nesse sabonetinho, ele vai marcar lá, né, a bandinha, indicando se esse paciente ele tem IgG ou ele tem IgE. A presença de IgE me indica que o paciente está em fase aguda, o contato foi recente com o vírus influenza. A presença da banda de classe IgG indica que essa infecção foi tardia, então ele já teve contato com influenza, né? E aí a gente volta a falar algo que eu destaquei na última aula de imuno, que o IgG, né, ele só vai aparecer em torno de 15, 20 dias. Então, a gente só vai identificar a presença de IgG em torno de 15, 20 dias após a infecção, que é o tempo necessário para os nossos linfócitos B fazer a troca de classe, né, de IgD para IgG. Tá? Não se apavore que a gente vai ver isso na próxima aula. Mas aí, além desses testes, então, todos os diagnósticos, que vocês já sabem, a gente tem falado muito isso na aula, né? O bom disso tudo é que existe um tratamento para o vírus influenza. Esse tratamento, ele é comercialmente conhecido como Tamiflu, tá? Clássico Tamiflu aí, que acredito que algumas pessoas já fizeram uso, outras não. O Tamiflu, ele antigamente vinha com o nome de Zanamivir, né? E por vezes vocês podem encontrar ele também com o nome fosfato de oseltamivir, tá? A recomendação do Ministério da Saúde é a utilização de 75 miligramas, que na verdade é o que o Ministério da Saúde ele disponibiliza, né? Porque o Tamiflu hoje eu só consigo fazer a compra dele mediante requisição médica, certo? O Ministério da Saúde, ele compra o Tamiflu e distribui para todas as unidades de saúde, sejam públicas ou privadas. Então, por isso só existe nessa dosagem, tá? E a administração, recomendação, é do uso de 12 em 12 horas por 5 dias, tá? Já coloquei aqui para vocês, para padrão do Ministério da Saúde. Então, no Brasil, o uso do Tamiflu se faz dessa maneira, tá? O que o Tamiflu faz? O Tamiflu, ele tem o mecanismo de ação dele em inibir o sítio de ação da neuraminidase viral. Então, é um medicamento que ele compete com uma das proteínas do vírus, que é a neuraminidase. Então, olha só, o vírus ele entra na célula pela hemaglutinina, replica dentro da célula, mas ele não consegue sair, porque ele está competindo com a neuraminidase pelo mesmo receptor. E aí, lembra que quando eu mostrei ali para vocês a patogênese, eu falei que o vírus só conseguia sair da célula quando, na presença da neuraminidase, a neuraminidase interagia com os receptores. Então, o vírus ele até se replica, mas ele não sai da célula, tá? Então, a gente consegue bloquear a expansão. O grande problema, na verdade, da influenza é a expansão. Quanto mais vírus eu tiver, mais vírus infectam mais células, né? Mais resposta imune eu tenho, mais células vão morrer, porque eu tenho a resposta imune
dos linfócitos TCD8 e das células natural killer, destruindo essa célula que está infectada pelo vírus, tá? Então, o efeito é totalmente lítico, de lise, de morte celular. E o Tamiflu, ele bloqueia justamente essa saída, essa replicação e essa expansão do vírus, certo? Beleza, além do Tamiflu, existe algum outro tratamento? E aí eu trago uma novidade para vocês, tá? No Brasil, a gente não tem a liberação para o uso deste medicamento que é novo, que é o Baloxavir, tá? Mas os Estados Unidos e outros países já têm feito a utilização do Baloxavir. O Baloxavir é o inibidor da endonuclease. O que é essa endonuclease? É uma enzima que auxilia na estruturação do vírus. Depois que as proteínas do vírus e o RNA do vírus está formado, né, as endonucleases juntam tudo para formar aquela estrutura do provírus ou do vírus. Tá? Então, o Baloxavir, ele vem para inibir isso. Eu até tenho RNA, eu até tenho proteínas do vírus, mas eu não tenho a enzima essencial para montar o vírus e formar um novo vírus, tá? Então, ele age, digamos assim, um passo à frente do que o Tamiflu ele faz, certo? Fora isso, o que a gente tem? O mecanismo de prevenção através das vacinas, tá? Então, a vacinação, ela tem sido recomendada para os grupos de riscos, então idosos, né, acima de 60 anos, justamente pela debilidade, né, da resposta imune, pelas comorbidades que o idoso vem a ter, pela essa função de ao longo dos anos a gente vem substituindo, né, todo o nosso epitélio, ele acaba ficando enfraquecido, ele acaba ficando envelhecido, né, nossos pulmões, eles perdem toda a ampla capacidade respiratória, por isso que essas pessoas, além de pessoas asmáticas, né, pessoas com determinados tipos de doenças autoimunes são indicadas para fazer a vacina. Essa vacina é com vírus vivo, porém atenuado, né? Então, é um vírus vivo, mas esse vírus não vai causar nenhum tipo de sintomatológico, né? Ele não vai causar nenhum tipo de lise, ele não vai conseguir interagir com nenhum tipo de receptor, justamente porque se modifica ali o receptor para adesão do vírus, que é o ácido ciálico, tá? Eu ia dizer salicílico, ácido ciálico. Essa vacina, então, ela tem que ser feita todo ano, porque o vírus ele está mudando justamente a hemaglutinina, que se ele modifica, por exemplo, de 2 para 3, ele já interage com outros tipos de receptores para o ácido ciálico, né? E consegue entrar facilmente da célula. Então, a cada ano, a gente precisa fazer a vacinação. Normalmente, essa vacinação, ela é feita da seguinte maneira. Durante todo o ano é coletado, então, amostras de pacientes, extraído o vírus, né? E ali por junho, julho se inicia a vacina, para que essa vacina esteja pronta em torno de fevereiro, e a vacinação começa a acontecer em meados de abril, maio, por aí. Por isso que a vacinação ela é nesse período, tá? Hoje a gente já se identificou 5 tipos de mutações diferentes para o influenza. Então, a gente não, assim, entre a população, a gente fala H1N1. Cientificamente, não é mais H1N1, já é H5N1 ou H5N2, dependendo se ele vai ter a neuramidase 1 ou a neuramidase 2, tá? Então, a gente já entra aí numa 5ª mutação desse vírus, certo? Alguma dúvida sobre influenza? Algo que vocês queiram saber a mais? Não? Então tá. Vamos continuar. Só mais um pouquinho, tá? Agora a gente entra num outro vírus, que é o vírus da parainfluenza. Que vírus é esse? Uma combinação será de influenza? Não, tá? Para começo de história, apesar dele pertencer à mesma família do vírus influenza, ele não pertence ao mesmo gênero, tá? Esse gênero é o gênero dos respirovírus. Olha só a estrutura desse vírus. É um vírus diferente, né? O vírus, então, da parainfluenza, ele é um vírus que tem como material genético um RNA. Essa molécula de RNA,
É simples, não é segmentado, é muito mais longa, né? O tamanho desse vírus, a estrutura desse vírus é muito maior do que o vírus da influenza, tá? Mas por que ele é chamado de para-influenza? Por muito tempo se acreditou que era o mesmo vírus da influenza. Só que existia algo que era estranho, porque o vírus influenza tem esse genoma segmentado e o para-influenza não tem. Então chamaram ele de para-influenza devido esse vírus ter as mesmas proteínas, né, que o influenza, ou seja, a hemaglutinina e a neuraminidase. Tá? Como que eles identificaram esse vírus? Esse vírus é um vírus que ele facilmente causa hemólise, ou seja, causa destruição das hemácias, certo? Então, eles colocaram esse vírus em contato com as hemácias e colocaram o influenza em contato com a hemácia. E observavam que o para-influenza causava hemólise, né, rompia as hemácias, e o influenza não. Por isso foi identificado, então, um novo tipo viral, certo? Esse vírus é transmitido da mesma forma, então via aerosóis, fomites. É um vírus que ele fica mais restrito ao trato respiratório superior, certo? E acomete, de forma geral, mais bebês, né, e crianças. Então, 75% das infecções que acomete os alvos são crianças ou bebês. Esse vírus, ele não é preocupante porque ele não é associado a quadros gases de bronquiolite, né, de inflamação dos brônquios ou de pneumonia. Mas sim, ele é bem relacionado a quadros clássicos de sinusite. Então, quando a gente tem uma inflamação aqui, né, dos seios paranasais, né, que não seja provocada por bactérias, mas por vírus, normalmente o vírus que causa essa sinusite viral são os do vírus para-influenza, ok? A gente não fala muito sobre esse vírus não, certo? O período de incubação dele aí varia entre 1 a 7 dias, então bem semelhante. E ele vai vir aí com alguns sintomas bem semelhantes ao que a gente sente com sinusite, aquela congestão nasal, coriza, pode vir com tosse, dor de garganta, que são respostas fisiológicas para eliminar, né, o vírus. Vir com febre ou não, certo? Mas ele traz bastante mialgia e cefaleia, muita dor. Geralmente essa dor é bem aqui nos seios paranasais, próximo aqui ao olho, que a sensação que está doendo o olho, mas na verdade dói o seio paranasal, tá? Um dos testes que a gente faz para identificar, mas isso vocês vão ver melhor quando fizer a disciplina de semiologia, é apertar na criança aqui. Aí tu aperta e diz, dói aqui, a criança vai chorar ou vai gritar se tem dor ou não, tá? E aí tu consegue identificar essa inflamação local provocada por esse vírus. É um vírus que, apesar dele se incrustar aqui nos seios paranasais, ele pode sim vir associado, então, a uma dor de garganta por um vírus, a uma faringite, uma inflamação na faringe, né? Pode descer para os pulmões, brônquios? Pode causar pneumonia? Pode. É fácil de ele fazer isso? Numa criança que seja imunodeprimida, né? Que tenha problemas imunológicos, uma criança HIV positiva, uma criança com asma, né? Uma criança com uma doença autoimune, aí até pode, mas não é muito o que se observa, certo? Que ele pode trazer determinadas complicações clínicas, de certa forma, sim. Só que, olha só, é um vírus que a gente consegue fazer o diagnóstico, assim, ó, e ter certeza, é um para-influenza, porque ele traz uma sintomatologia, um achado patognomônico, né, diferente de todos os outros vírus, que é a chamada CRUP, tá? O que é essa CRUP? A CRUP, ela nada mais é do que uma constrição da faringe, né, que dá dor, então essa criança tem dor na faringe, dor de garganta, e um acúmulo, um depósito de muco no local, tá? E aí quando a criança fala ou quando a criança respira, né, e na escuta pulmonar, você vai ouvir uma ronquidão. Depois, é bem interessante, coloquem aí no Google CRUP, áudio CRUP, vocês vão ver exatamente aquele ronquidão, sabe? Aquela congestão que a criança tem, que é o diagnóstico clássico. O único vírus que causa CRUP é o vírus da para-influenza, tá? O CRUP
ele também é chamado de laringotraqueobronquite. Então, uma inflamação na laringe e no início da árvore dos brônquios e bronquíolos, certo? O diagnóstico, pessoal, ele é totalmente sintomatológico, né? Mas, por exemplo, se vocês fizerem uma radiografia da criança e observar esse aglomerado de muco aqui, essa constrição da laringe, né, e da traqueia, esse é um dos achados, então, de diagnóstico que podem indicar a presença desse vírus. Fora isso, então, você tem que fazer diagnóstico ou sorológico, pesquisar os anticorpos, ou a PCR para identificar, então, determinadas estruturas estratégicas desse vírus, tá bom? Tratamento, pessoal, a gente não tem nada específico, então, por isso que eu nem coloco para vocês, que a gente não tem nenhum tratamento específico para esse tipo de vírus, tá? E aí, só para fechar, falando sobre a vacina, essa vacina que a gente toma todo ano para influenza, a gente chama ela de tríplice viral ou vacina conjugada, tá? O que ela engloba? Engloba, então, o vírus clássico, H1N1, o H2N3 e um novo tipo de vírus que surgiu, que é o influenza D, certo? Então, em razão disso, essa vacina ela é tríplice, conjugação de 3 vírus diferentes. Todo ano esses vírus vão modificando, tá? Essa tríplice que eu coloquei aqui é a tríplice do ano passado. Então, eu não sei ainda, até vou pesquisar depois, não sei se já tem, quais os vírus se está conjugando na influenza desse ano, né? Que já se começaram a fazer a vacinação, tá bom? Com isso, a gente encerrou a parte de virose do trato respiratório. Nós já estamos aí em 13h30. Eu acredito que vocês estejam um pouco cansados, né? Então, a gente encerra a nossa aula de virologia por aqui. E na próxima aula, então, a gente estuda viroses congênitas, tá? A gente está um pouquinho atrasado no conteúdo, a gente vai conseguir vencer, certo? Eu vou parar de gravar aqui para o pessoal, mas eu fico à disposição para vocês que estão assistindo para tirar suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada por ter assistido a aula. Vejo vocês aqui. Beijo.